e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Reunidos mais uma vez em partilha e hoje num dia especialíssimo, Pentecostes. Que bênção, que alegria celebrar Pentecostes. Que alegria celebrar a festa em que nós falamos daquele que é o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Hoje, a festa de Pentecostes nos lembra aquele dia em que os apóstolos estavam reunidos num cenáculo em oração com a Santíssima Virgem. Com medo da perseguição dos judeus, com medo da perseguição dos doutores da lei da época. E vem sobre eles aquele que Jesus disse que viria. Na ascensão, na semana passada, Jesus disse para eles: virá sobre vós o Espírito Santo e ele vos dará força. Essa palavra força, ela tem para nós um sentido muito belo, muito profundo no que diz respeito a nós cristãos. Aqueles daquela época que estavam no cenáculo precisavam de força para enfrentar tudo o que enfrentariam, e assim o fizeram, porque o Espírito de fato fortalece. É um dos 7 dons do Espírito, a fortaleza, mas a fortaleza espiritual para enfrentar toda e qualquer luta que esse mundo, que essa vida temporal nos impõe, a fim de que, enfrentando essas lutas, tenhamos o firme propósito de chegar no céu e alcancemos a eternidade. A mesma força que foi dada para os apóstolos naquele dia, enquanto Maria estava junto com eles no cenáculo, veio o Espírito Santo. A primeira leitura de hoje no Atos dos Apóstolos vai nos narrar esse dia, esse acontecimento. Uma força sobrenatural é derramada sobre eles. E a partir dali eles entendem que a perseguição, que o medo da morte não pode tirar deles a responsabilidade de anunciar que Cristo é Deus encarnado, morreu, mas ressuscitou, vive no céu e no céu está a nossa espera. E o céu é o nosso lugar, a eternidade é o nosso lugar. É graças a essa força, graças a essa missão que eu e você estamos aqui hoje. Somos fruto de Pentecostes. É porque eles, movidos por uma força espiritual, que é o dom de Deus, que é o Espírito Santo, anunciaram com destemor e com coragem o cristianismo, que hoje eu e você estamos enraizados, engajados e vivemos juntos com ele essa verdade de fé. Bom, Pentecostes aconteceu naquele dia e hoje nós celebramos, mas na nossa vida aconteceu no dia do nosso batismo. Foi no nosso batismo que a força do Espírito foi derramada sobre nós, confirmada no sacramento do Crisma. Junto com o dom de Deus, que é o Espírito Santo, foi nos dado 7 dons. Esses 7 dons são aqueles que nos encaminham e nos conduzem para a santidade, que é o que vai nos fazer entrar no céu, que é o que vai nos fazer entrar na eternidade. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1831, diz o seguinte: os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Em plenitude pertencem a Cristo, filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. O Pentecostes que aconteceu na minha e na sua vida foi no nosso batismo. Confirmou-se no Crisma. Com eles, neste dia, foi nos dado esses 7 dons que nós falamos aqui, que a Igreja Católica nos ensina. Esses 7 dons existem em plenitude, ou seja, em perfeição somente em Cristo. Mas nos dado no batismo, nos diz que nós temos aquilo que nos assemelha a Cristo. Esses 7 dons que vêm no nosso batismo, que nos são dados no batismo, junto com o Espírito Santo, nos fazem semelhantes a Cristo. Olha o que o Catecismo vai dizer. Em plenitude pertencem a Cristo, mas foram nos dados no batismo. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem.
As virtudes que nós temos são completados e só chegam à plenitude graças aos 7 dons do Espírito que habitam em nós pelo batismo. Tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. São esses 7 dons que nos fazem dóceis para obedecer prontamente todas as inspirações divinas. As inspirações divinas são aquelas coisas, aqueles atos, aquelas vontades, aquelas decisões que nós tomamos que nos conduzem ao céu. O que é divino nos leva para a eternidade. E são esses 7 dons que nos tornam dóceis para obedecer prontamente essas inspirações. Quando estamos de fato em estado de graça, quando estamos em estado de amizade com Deus, nós permitimos que o Espírito Santo e que os seus 7 dons estejam em ação constante na nossa vida. E em ação constante na nossa vida, eles nos levam, nos conduzem a obedecer às inspirações que nos levam para o céu. As inspirações, as moções, as orientações que nós precisamos seguir para chegar na eternidade. Pentecostes é para nós a certeza de que habita em mim e em você, pela força do batismo, confirmado pelo Crisma, a mesma força espiritual que desceu sobre Maria e os apóstolos naquele dia. É o mesmo Espírito. Uma força capaz de nos fazer entender que a perseguição que esse mundo tem em nós, que tem contra nós, a perseguição contra os valores cristãos, a dúvida sobre aquilo que Cristo disse que era verdade, podem até ser violentas e podem ser de fato às vezes assustadoras, mas elas não são maiores do que a graça e a alegria da eternidade. Então vale a pena, unidos por uma força espiritual, por uma força que é o dom de Deus, que é o próprio Espírito e seus 7 dons, nós somos capazes de, assim como os apóstolos, enfrentar todas as lutas para chegar no céu. Pentecostes nos lembra que nós temos força para viver nessa terra lutando pelo céu. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo te dado no batismo, confirmado no Crisma, esteja em ação constante na tua vida, a partir da sua amizade com Cristo. E que você e eu entendamos que nós somos fortes o bastante para viver nessa terra, caminhando para o céu. Somos fortes porque em nós habita o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu te peço que nos ajude a evangelizar. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário nesse vídeo para que ele ganhe relevância aqui dentro do YouTube. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e convide mais um para estar aqui conosco. Ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde e que você se lembre, pela festa de Pentecostes e pela intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, que você é forte o bastante para viver nessa terra, mas principalmente para chegar na eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.